sou coetâneo da Revolução de 30, eu sou de 29. Então, a Revolução estava se desencadeando quando eu nasci. Muito bem. E Benito Mussolini, que tinha chegado ao poder aos 22 anos, era um nome de grande repercussão mundo afora, porque ele primeiro, ele tinha o respaldo do capitalismo, porque o fascismo era a resposta do capitalismo ao socialismo, né? Então, como tal, ele era visto com bons olhos pelo sistema capitalista, mundo afora. E estava se dando muito bem porque estava industrializando o norte da Europa, da Itália, fazendo um combate que antes ninguém ousava, a máfia, industrializando o Vale do Pó. Então, Benito Mussolini era o nome da vez. E havia na nossa família um padre muito versado em coisas da Itália, tinha estado em Roma, e creio que por influência dele e entusiasmo também do meu pai, me deram o nome do Duce, né? Benito Mussolini, pelo qual eu paguei certos momentos difíceis e até perigosos já no final da guerra, aqui em Belo Horizonte. Dores de Guanhães fica a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Nasci ali, na Fazenda da Guarda. Meu pai era o que então se chamava um comerciante ambulante, né? Cometa, né? Cometa, que viajava, comprava, vendia, ora se assentava num lugar por algum tempo, morava ali 2, 3 anos e criava animais, ou engordava porcos, por exemplo, que depois vendia, coisas desse tipo. E era, sobretudo, um garimpeiro sem sorte, que jamais pegou nenhuma fortuna, nenhuma grande mina de ouro, mas vivia apaixonadamente atrás de pedras preciosas, né? Veios de ouro, né? Eu posso dizer que a minha infância se passou à sombra do latifúndio. Latifúndio marcado pelo mando feroz dos donos da terra e escudados em jagunços, uma vida bastante perigosa para quem, como meu pai, não comungava com o império de tais pessoas. Ele ousava ter pontos de vista e isso o colocou na linha de tiro várias vezes desses coronéis. Várias vezes teve de sair de lugares porque era hostilizado pela quase unanimidade. O Partido Republicano, o partido do Arthur Bernardes, era o partido do meu pai. E o partido do situacionismo, que dominava tudo, era um tal de PP, Partido Progressista, que governava Minas e com isso mandava no Estado, né? E aqueles lugares todos por onde a gente andou, todo mundo era PP, todo mundo queria afinar com o governo. O PR, o Partido Republicano Mineiro, era oposição. Daí as dificuldades. A gente fica com aquele rescaldo de revolta, de humilhação e revolta, de tanto ver as aflições dos pais, né? Meu pai, eu me lembro dele chegando das minerações dele, a cavalo, vestido com uma capa e a carabina debaixo da capa, sempre armado, porque sempre podia ser atacado, né? E minha mãe em aflição, rezando. Quer dizer, isso fica na criança, né? Esses lugares normalmente não tinham grupos escolares ainda.
Um que o outro tinha, mas muito raramente. Normalmente eram escolas reunidas e às vezes nem isso. Era a Samestra aqui, né, que reunia, que com mais 2, 3 ensinava o beabá, e assim a gente, o meu grupo escolar não houve. Quando eu fui entrar no ginásio, eu tive meu pai chamou para dentro de casa uma professora que ficou me dando um cursinho para me preparar para a admissão, porque eu não tinha nem o diploma de grupo escolar. Né? 40, eu estou com 11 anos. Né? Eu devo ter feito exame de admissão em 40, eu comecei a me preparar e fui a cavalo para Conceição. Era ginásio São Francisco para rapazes, o internato tinha gente do Brasil todo. Tá? Tinha fama, fundado e dirigido pelos frades capuchinhos. Fiquei interno até que fui expulso do internato por causa de uma greve. De uma greve que eu fiz lá. Por causa de... Rezava-se muito e muita disciplina, toda hora fila para rezar, para entrar e sair do refeitório, do dormitório, da sala de aula, enfim, para ir para o recreio, para voltar do recreio, e muita perda de tempo e muito má alimentação. Então, fermentamos ali um movimento e eu acabei, de certa forma, dirigindo isso, e aí fui expulso do internato. E aí me aceitam no colégio, a duras penas me aceitaram, porque queriam que eu me tirasse de lá. Mas eu faço uma republiqueta de estudantes na cidade e continuei lá por mais 2 anos. Mas então fiquei no internato uns 2 anos e depois no externato. Certo momento, no ano de 43, eu adoeci e aí meu pai manda me buscar sem maiores explicações. E me disseram que era porque eu estava doente. Na verdade, quem estava doente para morrer era minha mãe. Então meu pai vem com ela para Belo Horizonte e ela aqui morre. E minha mãe segurava a realidade, administrava a realidade da família. Era a base da família. Com a morte dela, ele perde a cabeça, fica desvairado e se arruína rapidamente, começa a beber, sem rumo. Minha irmã, muito católica, já comprometida com a ideia de entrar para um convento, vai para o convento em Diamantina. Meu pai entra nessa doideira da viuvez desesperada, e eu vim sozinho para Belo Horizonte, trazido por um tio. Eu fui para o Colégio Mineiro, que era o colégio estadual de então. Mas aí a inquietação, a solidão, aquela coisa de não ter muito bem, de não estar morando em lugar nenhum, porque eu variava uns dias com um parente, uns dias com outro, com algum amigo, e desorientado, um pouco de boemia, fazendo poesias, né? E com tudo isso, o estudo no meu 4º ano no ginásio não deu para se fazer. Até porque no meio dessa confusão toda eu descubro o Partido Comunista. A essa altura, já estou trabalhando como revisor num jornal, Folha de Minas. Então, estava num pensionato e aos domingos tinha aquele jantarado, né? A rapaziada ficava esperando a hora da refeição e ali conversava-se de tudo. Era um período de muita ebulição, a reconstitucionalização do país, acabava o Getúlio de ser deposto, as eleições em curso. E eu entrei numa discussão feroz com um comunista,
um estudante de direito chamado Paulo Besamar. E o Paulo Besamar me destroçou, né? E eu, que gozava de certo prestígio no meio da turma, me vi batido. E senti que realmente ele tinha argumentos irrespondíveis. Então eu pedi a ele, falei com ele, fulano, nós vamos voltar uma segunda rodada nessa conversa, mas eu queria que você me emprestasse os livros que você anda lendo, que você citou aí. Então ele me emprestou A Origem da Família da Propriedade Privada, do Engels, né? O Estado da Revolução, do Lênin, o Manifesto Comunista, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, o Anti-Düring, do Lênin, um catatal assim, e eu comecei a ler aqui, daqui passei para o outro, e até esqueci dos meus compromissos com a revisão da Folha de Minas, que eu fazia de noite, a partir das 11 horas da noite. Na verdade, eu substituía revisores, não era um emprego, era um bico. Larguei aquilo para lá, e na metade dessas leituras eu arranjei uma namorada que me deu uma gravatinha vermelha, botei a gravatinha vermelha e marchei direto para o Jornal do Povo, que era o jornal do Partido Comunista. Chego lá, era secretário do jornal, um goiano imenso, José Augusto Pereira Zeca. Quando eu me apresentei, ele falou comigo, botou as canetas, disse, jovem, dirija-se aos diários associados se é emprego que você está procurando, porque isso aqui é uma trincheira, não sei se isso aqui é uma trincheira da Revolução, trabalhamos sem ganho, não há remuneração, trabalhamos pela Revolução, então não posso te prometer nada se não trabalho, logo aqui não é o seu lugar. Eu falei, pois é esse o lugar que eu estou procurando. E fiquei, e entrei de cabeça no Partido Comunista. Larguei tudo, estudo, até namorado eu larguei, e fui ser revolucionário profissional. O partido dava para a gente uma sustentação, alimento, transporte. Quer dizer, você tinha um salário mínimo, vamos dizer assim, para se manter. Né? Comícios, pichamento, distribuição de panfletos, comícios relâmpagos. Quando era possível, a gente fazia grandes comícios. E tinha uma história da gente fazer sempre um comício. Os diários associados mantinham na Praça 7 um placar grande, onde ele anunciava em manchetes sucintas os grandes acontecimentos do mundo e do país. E por isso, em torno daquele placar, que ficava ali no alto de um poste, aquilo ali era o ponto em que os bondes chegavam ali, giravam, e cada um tomava seu... Era uma rotatória de bondes. E fervilhava a Praça 7. Então, daí que a gente fazia comícios ali. Havia também esse placar dos associados, todo mundo procurava ver as notícias e tal, porque os jornais do Rio só chegavam aqui de noite, pela Panera do Brasil. Então, estou fazendo um comício contra a cassação dos mandatos dos deputados comunistas. Já então estamos em 46 para 47. E, de repente, começaram a jogar bucha de laranja e até mesmo alguma pedra e tal. E aquilo resultou numa pancadaria. Tá? E os companheiros sumiram, se perderam, veio a multidão para cima de mim, para me linchar, e eu estava armado. Eu, então, tive de me defender com a arma na mão e contive a multidão quando chega um policiamento de cavalaria, uma esquadrazinha de cavalarianos, e o tenente me cercou com aqueles cavalos,
falou que me dava proteção. Eu falei com ele, olha, ele queria que eu entregasse a arma. Eu falei, eu entrego se você proteger a minha vida, porque olha aí, e realmente queriam me pegar. E ele desceu, era um sujeito grande, desceu conversando comigo, eu contendo com o revólver na mão e tal, mas um dado momento que ele disse que garantiu que ia me proteger, eu já estava cercado por ele e os soldados, uns montados, outros a pé. E então eu pus o revólver no bolso, ele pulou em cima de mim, esse tenente, tá? Tentou me proteger, mas a multidão vinha em cima e eu tinha de dar de pés e mãos porque eles queriam me agarrar apesar dos cavalarianos. Nós fazíamos a campanha de defesa dos mandatos dos parlamentares do partido, que eram, na Câmara Federal, 17 deputados e um senador. Armando Zilli era deputado estadual, que também estava na lista das cassações. Todos os vereadores, deputados estaduais, prefeitos, deputados federais, senador, todos foram cassados. Isso porque no Senado, o Juracy Magalhães, um senador da UDN, Bahia, né? Armou uma provocação para o Prestes, uma discussão em torno da Guerra Fria, da divisão do mundo em dois campos, em que ele envolveu o Prestes naquela discussão, e a certa altura ele perguntou, senador, se o senhor, se houver uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, qual seria o seu lugar? Onde o senhor se colocaria? O Prestes, que era um homem da maior seriedade, um grande comandante militar, um grande revolucionário, nunca foi um homem que se assinalasse pela habilidade, né? Ele não era um político mineiro, manhoso, pelo contrário. O Prestes falou, essa guerra só poderia ser provocada pelos senhores, né? Pelo atraso que governa o Brasil, e eu estaria com a União Soviética, que ia nos nos ajudar a dar o salto para o socialismo. Transformar isso no motivo para a cassação. Com aquele episódio na Praça 7, eu fiquei muito visado, né? Muito visado, e outros choques tivemos de rua, coisas de menor vulto, mas então o partido não me mandou, admitiu que não seria nada mal que eu me afastasse um pouco para que me esquecessem. Eu então pensei, eu vou para o Nordeste, eu vou fazer a Revolução no Nordeste. E achava que o Nordeste ia ser o berço da Revolução. Então, tomei o caminho de fui de trem para Pirapora, lá peguei um navio e fui distribuindo o Manifesto Comunista por aí durante 14 dias a descida até Juazeiro, na Bahia, né? E aí cheguei, foi quando eu conheci o Giocondo, né? O Giocondo, cheguei em Salvador, o jornal do partido lá estava cercado pela polícia, porque nesse tempo era frequente as invasões, as depredações dos jornais do partido. Então, eu apresentei minhas credenciais. Giocondo Dias veio a ser o dirigente do Comitê Central ao lado de Prestes, dirigente do Comitê Central do Partido Comunista. E era, então, dirigente do Comitê Estadual do Partido na Bahia. Então, quando eu apresentei minhas credenciais, o Giocondo, naturalmente, pôs aquilo em dúvida, porque eu podia ser um agente, né? Eu estava, inclusive, furando um bloqueio
O jornal estava cercado e eu furei aquele bloqueio e apareci lá. Mas aí, quando eu dei meu nome, ele disse, vem cá, você é aquele comunista da Praça 7, que o jornal Vanguarda, esse jornal Vanguarda era muito escandaloso, um jornal do Rio de Janeiro, que fez uma manchete assim, bolchevista Benito Mussolini de arma na mão na Praça 7, em Belo Horizonte, título garrafal. E ele estava com esse jornal lá. Esse jornal é que me legitimou perante o Partido da Bahia. E eu tive acesso e lá fiquei anos, até que, de tanto trabalhar e tanta canseira, eu caí acometido de um derrame pleural de natureza tuberculosa. A Bahia era a expressão do atraso, né? Eu me lembro, você comprou um maço de cigarro, uma caixa de fósforo, tudo isso era difícil. A gente estava estruturando o partido, fazendo movimentos. Eu viajei toda a Bahia, implantando partido na cidade do interior. E aí o partido me isola para me tratar. E aí vai me visitar. Você conheceu o Zé Aparecido de Oliveira? Sim. O pessoal do partido me disse, tem um congresso aí um congresso de jornalistas da Bahia, e tem um delegado baiano que só fala em você. Ele diz que você está aqui e nós estamos achando que esse cara é a gente, né? Eu falei, mas como é que é ele? E tal, é um bem-falante, tal, amigo de todo mundo, coisa, mas não sabemos o nome. Eu falei, mas nada saber o nome dele, tal. Quando me falaram, eu falei, nossa, é o meu amigo fraternal, Zé Aparecido. E então o partido resolveu me mandar para o sertão, tá? Para uma fazenda lá no sertão, na região da leste brasileiro, Queimada, Serrinha, por sinal que lugares que tinham sido ocupados pelo Lampião, né? Uns anos antes. Ali fiquei uns tempos, era um lugar muito deserto, o único movimento era o trem da leste brasileiro que passava, mas não parava, evidentemente. E no mais era uma solidão absoluta, pobreza. Então aquilo ali ia acabar comigo. Então o partido me volta comigo para Salvador, acabam me remetendo de volta para Belo Horizonte, porque Belo Horizonte desfrutava da fama de ser uma cidade boa para tratamento de pulmão, né? E eu voltei daqui, me mandaram para o interior, para Goiás, enfim, durou anos essa peleja, afastado durante anos do partido, da militância. Eu, quando retomei aqui a militância, já foi num plano mais de intelectual, de jornalista, né? E não mais na organização do partido. Aí eu já não sou mais um comunista profissional, que tinha sido. Aí eu faço aquilo que no partido, na linguagem do partido, se chamava ligar-se à produção, né? Quer dizer, eu continuei militando, trabalhando no partido, porém trabalhando também para mim. Marmoraria, onde eu fui funcionário de escritório, auxiliar de escritório, e depois um amigo meu lá, jornalista, hoje escritor, Edmur Fonseca, me arranjou uma venda de mármore para túmulos e altares. E eu saía por aí procurando cadáveres para vender túmulos ou igrejas protestantes que quisessem uma mesa de mármore. Isso durou algum tempo e também isso contribuiu para aquele, depois, negócio. Isso mais a fiscalização do CREA, mais tarde, é que vai me levar à revista Informador das Construções. Eu lancei a revista 30 de maio de 1956. A revista, ela busca ser um veículo entre quem produz e vende para as construções e quem constrói. Eu estava nessa volta ao partido,
no plano já então do jornalismo, o Jornal do Povo. O DN era Correio do Dia, o Jornal do Povo era o jornal do Partido Comunista. Foi várias vezes invadido, quebrado. De repente, num carnaval, eu, entre outros amigos, conheci minha mulher. Ela estava de luto, a avó tinha morrido, e eu me entusiasmei assim, de uma forma, com muito arrebatamento. Dias depois perguntei aos companheiros, quem é aquela moça e tal? Ah, Irá, Iracema, é apelido de Irá. E eu falei, olha, brinquei com os companheiros, falei, eu me casava com aquela moça. Tá? Mas levei tempos a encontrá-la de novo. Ela era também militante do partido, né? Não no nível assim da intensidade maior, mas era ligada ao partido, atuava, e eu, apesar disso, levei algum tempo para vê-la e retomar contato, e realmente acabei me casando com ela. Né? Ela tinha uma formação bem melhor do que a minha. Eu gostava muito de ler livros de história, e foi ela quem me despertou. Falou, Benito, você tem pendor para escrever, você precisava de ler literatura. Otávio Dias Leite, poeta, escritor, e ele fundou uma revista de cultura chamada Horizonte, e eu e ela, Irá, participávamos do grupo que redigia a revista. Eu às vezes fazendo reportagens, pequenos textos, ela fazendo traduções, o ajudávamos juntamente com outros companheiros a manter essa revista, que repercutiu bastante. E, inclusive, nessa revista que eu publico. Nesse tempo, lutávamos aqui para salvar nos Estados Unidos um casal, Julius e Ethel Rosenberg, um casal de cientistas que foi acusado de passar o segredo da bomba atômica para os russos. Na verdade, não se provou nada, parece que isso não existiu, e esse casal foi preso, sentenciado, e nós desencadeamos mundialmente, os comunistas, um movimento para salvar o casal da cadeira elétrica. Um casal de judeus, né? Um casal de judeus. E aqui tínhamos um movimento intenso nesse sentido, e eu, inclusive, fiz uma carta que recentemente, numa edição do Horizonte, que minha mulher descobriu aqui, eu tive uma carta aberta ao cônsul americano com relação a isso, tá? Defendendo o casal e acusando a prepotência americana. O partido estava na clandestinidade, porém atuante, inteiro, e lutando no caso, apoiamos a candidatura do Juscelino. Quer dizer, apoiamos, não, nós tínhamos candidato próprio, mas como o nosso candidato era mais, não tinha chance nenhuma de se eleger, era um candidato mais para aglutinar nossas forças. Uma vez eleito Juscelino, desencadeou-se um movimento dos golpistas, os mesmos que vão depois fazer 64, contra a posse do Juscelino. Aí nós desencadeamos uma campanha de solidariedade Juscelino a favor da posse dele. Aí, nessa hora, quem foi fundamental para a posse do Juscelino é o Marechal Lott, que era ministro da Guerra. Perfeito. E cercado de golpistas, né? Alguns deles vão atuar no golpe de 64. E queriam impedir o Juscelino de tomar posse, e o general Lott, o Marechal Lott, dá o golpe, né? Prende esses generais, põe as forças na rua e impõe a posse do Juscelino. E nós demos todo o apoio, né?
nós saímos daqui, uma comitiva de uns 12 ou 15 jornalistas locais e de outros estados. Daqui foi meu companheiro de viagem, o Gui Almeida. Né? Nós tomamos avião no Rio e amanhecemos em Caracas, mas quando chegamos em Caracas, o Eisenhower tinha rompido com Cuba, decretado o bloqueio de Cuba, né? E nós estávamos viajando pela Pan-América, Companhia Americana. Então a Pan-América estava proibida pelo Eisenhower de ir a Cuba. Então nós ficamos meio presos em Caracas, que tinha então um governo afinado com os americanos, um ditador qualquer lá. E isso durou uns 2 ou 3 dias. Nós, no hotel muito chique, às custas da Panam, inclusive gastando tudo que havia de mais caro, né, para forçar a Panam a arranjar uma solução para nós, quando, ao cabo de uns 3 ou 4 dias, a Embaixada Brasileira também se mexeu e nós fomos levados para Cuba pela KLM. KLM era uma empresa aérea holandesa. E chegamos a Havana com Cuba cercada pela esquadra americana, os aviões americanos sobrevoando Havana, e eu tinha até algum tempo atrás fotos disso, a população cubana de arma na mão, uma coisa impressionante. Dos 13 aos 60 anos, todo mundo tinha uma metralhadora. E todo mundo usava, eu tenho até hoje um escudo que venham, a resposta do Fidel Castro, que venham. Né? E realmente eles lá não foram. E quando foram, foi na invasão da Baía dos Porcos, né? Perderam, muitos americanos foram presos. Então o Fidel, naquela agrura de Cuba, cercada, saída da Revolução, precisando de tudo, o Fidel fez o seguinte, ele devolvia, cada americano que ele devolvia, ele devolvia todos os americanos, mas negociava um por um e queria tantos tratores para entregar fulano, tantas máquinas, e realmente ele conseguiu. Sabe? Devolveu os americanos a troco de máquinas. E funcionava já então, naqueles dias, o paredão, né? Os fuzilamentos. Era um clima absolutamente revolucionário, absolutamente libertário e de entusiasmo da população. E chegava, não sei como, jornais da Europa, mesmo dos Estados Unidos, funcionava os cassinos com os reacionários presentes, mas tudo sob o controle da Revolução, que estava presente a tudo. É claro que, à medida que os dias foram passando, e o cerco aumentando, e a hostilidade, essa festa democrática, que era a convivência da Revolução vitoriosa com os inimigos derrotados, isso aí foi mudando, né? Porque esses inimigos, animados pelo apoio americano, começaram a tentar reagir, e era preciso contê-los. Muitos tiveram de ser presos e fuzilados, né? A justiça revolucionária teve de se fazer, e a Revolução teve de se tornar cada vez mais radical para se preservar. Eu acho que a minha literatura surge, é uma decorrência da interrupção da minha militância. O Plataforma Vazia, eu começo a escrever, me lembro bem disso, um aniversário meu, eu fazia, eu acho que 30 anos, e minha mulher resolveu fazer uma comemoração
E eu então fiz uma reflexão autocrítica, me perguntando a mim mesmo, afinal, quem eu sou, né? Como revolucionário, já não sou mais. Como empresário, sou um empresário inexpressivo, que me sinto deslocado na minha empresa. Faço porque é necessário fazer, é preciso ganhar dinheiro, é preciso alimentar a família, mas realmente não gosto, até porque a matemática, os números nunca foram o meu forte, né? E o informador das construções, a revista que eu fundei, é uma revista de engenheiros para engenheiros. Então eu lidava, e lido até hoje com isso, com muita dificuldade, porque não é a minha praia. E como intelectual eu não disse a que vim, porque fiz uns versos que um dia eu próprio rasguei, nunca mais voltei a isso. E o que eu sou, né? E dessas reflexões... Nesse aniversário, né? Em torno desse aniversário, eu resolvi reconstituir de alguma forma, meio ficção, meio verdade, aquela minha andança pelo Nordeste, na pessoa de um personagem ao que eu pus o nome de Alfredo. E, de repente, está pronto aquilo. Aí mostrei a ela falou, Benito, mas isso é um livro, é um romance e tal. Tinha um concurso da prefeitura. Eu entrei no concurso, perdi, mas o meu livro recebeu uma menção honrosa, um elogio lá qualquer. E daí eu resolvi publicar aquilo em forma de livro. Eu tinha uma amizade com o James Amado, que eu fiz lá na Bahia naqueles tempos porque o Jorge Amado naquele tempo estava exilado lá. O James lê o livro, os originais, e gosta, e manda para o Jorge, fala, vou levar para o Jorge ler isso. O Jorge leu e gostou, e tanto que a edição do Plataforma tem uma orelha do Jorge Amado. Foi lançado pela Itatiaia. Porque aquele livro, não pensei assim de pronto em continuar nada. Entretanto, e aí minha mulher insiste comigo, você tem de voltar para estudar, não é possível, o seu currículo é um horror. E tanto fez que, com aquele livro me deu direito havia uma lei naquele tempo, que se você produzia um trabalho considerado de mérito por uma comissão universitária, você podia prestar vestibular e entrar para a universidade. O livro foi aceito, me credenciou ao vestibular, fiz o vestibular e entrei para a Fafiche, curso de letras, graças ao Plataforma Vazia. Onde vai me encontrar, 2 anos depois, o golpe de Estado. Não era para continuar. Capela dos Homens era um outro livro. Mas eu tentei esse outro livro várias vezes e não achava, não gostava daquilo, punha de lado, até que de repente eu me vi muito naturalmente retomando os personagens do Plataforma Vazia, que chegados àquele ponto lá em Pirapora, tomaram seu destino, e eis, se não quando aquele personagem que estava voltando, vai para o interior de Minas para estar com a família e refazer a vida, enfim. E eu estou com esse personagem numa jardineira, que eram uns ônibus que usavam então, né, no interior. E eu estou com esse personagem levando esse personagem para o interior, e ele devia se encontrar. Precisava encontrar onde entrar. E era a casa do pai. E esse pai devia ser um mero circunstante que dava abrigo ao filho
e o filho ia viver sua vida ali. Curiosamente, esse pai começa a crescer, né? Esse senhor Silvio Nunes, vulgo Guaianã, começa a crescer e a dominar o livro e vai depois dar o nome à tetralogia, Os Guaianãs, os 4 livros. Ele de circunstante que devia ser, né? De figurante, passa a ser o homem-chave da tetralogia. 68. Capela dos Homens coincide com o AI-5, o AI-5 que fechou tudo, né? Mas então os acontecimentos de 64 são transpostos ficcionalmente para a Capela dos Homens, né? E logo em seguida, refletindo os acontecimentos, o Mutirão para Matar, Mutirão para Matar é sinônimo de guerrilha, né? O golpe lançou a todos nós na clandestinidade, e quem não caiu na clandestinidade ficou exposto, como eu fiquei. Eu fui processado, minha mulher foi. Na minha editora, que eu morava ao lado da editora, tem até hoje lá na porta de alumínio um amassado de bala, né? Quer dizer, a gente vivia sob ameaça, recebi ameaças por escrito, passamos por processos, publiquei, não submeti o livro à censura e esperei para ver o que ia acontecer. Quantos companheiros todos nós perdemos? Eu tive companheiros que passaram por minha casa e um mês depois estavam mortos, né? Muitos assim, né? Então, aliás, a resistência passava por minha casa na pessoa dos companheiros, e eu às vezes pensava que, quem sabe, eu vou também. Mas não me animei a deixar a família. Como eu não fui pessoalmente, eu vivenciei a luta nesses livros. Kaffai é um líder revolucionário, um líder camponês, né? E o Mutirão para Matar é a saída guerrilheira. Marco Antônio Tavares Coelho, um amigo fraternal, ex-dirigente do partido, foi preso em 75 e torturado barbaramente, em plena ditadura. Em Belo Horizonte? Não, no Rio, São Paulo, foi levado para Porto Alegre, onde lá o torturaram também. E a coisa chegou a um nível tal que nós vislumbramos cá fora a morte dele. A mulher dele, que inclusive ficou conosco na nossa casa, com os filhos. E lá no Rio de Janeiro, depois de muitas tentativas de fazer contato com ele, em vão, porque a ditadura prendia e não confessava que prendia a pessoa. Então você desaparecia e ninguém assumia que está o seu desaparecimento, né? Então, depois de muitas tentativas, eu convidei a mulher dele, muito amiga nossa, Tereza Castro. Falei: Tereza, vamos escrever uma carta para o Geisel, em que você vai dizer ao Geisel: matem meu marido, mas não aviltem pela tortura, ou devolvam a liberdade. E redigi essa carta, que ela assinou, muito corajosa, né? Uma irmã dela levou essa carta para o parlamento, que havia um parlamento consentido e vigiado, né? Essa irmã dela leva essa carta, Tuxinha, leva essa carta ao parlamento em Brasília, entrega ao presidente. No dia seguinte sai um artigo do Tristão de Ataíde, que era um pensador católico, escritor de muito prestígio, e por isso mesmo respeitado, consentido. Ele pega essa carta e publica essa carta no Estado de São Paulo, né, denunciando a situação.
o Le Monde publica, o New York Times publica, e isso foi um acontecimento inédito, né? Eu peguei o Dom José Maria Pires, Dom Pelé, amigo meu, que estava, coincidentemente, passou por minha casa, fiz com que ele telefonasse para o Dom Evaristo Arnes, em São Paulo, e narrasse tudo isso para o Dom Evaristo. O Dom Evaristo vai ao 2º Exército, onde o Marco Antônio estava preso, e sempre torturado. Há quem diga que o general, inclusive, deu um empurrão ou um tapa no Dom Evaristo Arnes, que o Dom Evaristo foi veemente, né, no protesto, na exigência de que a tortura fosse suspensa e ele libertado, mostrado à imprensa. Enfim, com toda essa mobilização, imprensa, Dom Evaristo, Dom José, essa coisa, eles tiveram de mostrar o Marco Antônio na televisão. A fotografia dele, o Marco Antônio que foi mostrado, eu tenho a fotografia dele, está no meu bagagem. O livro é uma homenagem a ele. Ele me mandou, depois que a mulher dele pôde visitá-lo, ela conseguiu sair com esses desenhos debaixo da mesa, debaixo da calcinha, sei lá, no sutiã, desenhos feitos pelos presos da cadeira do Dragão e do Pau de Arara, onde ele tinha sido torturado. A essa altura, como me disse o Prestes lá em Moscou, 9 dirigentes do partido já tinham, do Comitê Central, e ele era do Comitê Central, o Marco Antônio, 9 elementos do Comitê Central já tinham morrido na tortura. Isso foi em 75. Logo em 76, eu vou à União Soviética e lá estive com o Prestes e o Giocondo. O segundo, Capela dos Homens, e o quarto e último, Cafaia, foram publicados com 100 mil exemplares, em russo. Né? Olha, o que mais me impressionou foi o desinteresse das pessoas pela propriedade socialista, pelo bem de todos. Ele deixava correr, né? Desempenhava precariamente o que lhe cabia, gastava sem economia, quer dizer, gastava o que não era dele, gastava o que era de todos, indolente no trabalho, indiferente ao bem público. Né? Por exemplo, estradas mal cuidadas, postos de gasolina sujos. Aí que eu falei, Prestes, eu estou vendo coisas espantosas. Um desperdício louco. Parece que ninguém está zelando por nada. E onde está o partido que não vê isso? Onde está? Ele falou, não, você tem razão. Já detectamos isso, o Comitê Central do partido já detectou isso, está ciente. E vamos ter novidades em breve. Haverá uma reformulação da direção do partido e o Partido Bolchevique vai retomar as rédeas de tudo e tudo isso vai se resolver. Eu já falei com vocês de como realmente, quando eu cheguei em casa, pouco depois, o Andropov era feito primeiro-ministro e começou a tomar umas medidas corretivas. Mas ele morreu logo em seguida. E quem veio depois dele foi um que durou menos ainda, não fez nada, e foi descambar no Gorbachev, que entregou o país. A verdade é o seguinte, eu tenho dificuldade, a partir do fim da tetralogia, de continuar meus livros sem vínculo com a tetralogia dos anos de chumbo. Daí que o Vargagem gira em torno dos Goianãs, a Última Barricada também, um caso de fidelidade. É porque isso é uma história de amor
A personagem principal, ela conta uma história de amor em que ela se vê entre três amores. Na verdade, não são esses três amores, estão todos na pessoa do marido dela, né? Coisa que só se revela no final do livro, né? Então, o livro sugere um caso de amor, mas é bastante complexo, né? É mais do que um caso de amor. Bom, então é depois de um caso de fidelidade que eu parto deixo a nossa realidade, o nosso mundo e volto para o século XVIII, onde eu vou fazer a tetralogia da saga do Caminho Novo. Eu queria, com a minha leitura da Inconfidência, recriar aquele panorama, dando a Tiradentes a sua verdadeira e grande dimensão, mas como homem, e não como Cristo, ou então como um bobo da corte, como o Império pretendeu, né? Porque pretenderam fazer de Tiradentes uma vítima dos revolucionários, que o teriam usado, fazer depois a República, isso é o Império. A República resolveu transformá-lo numa espécie de Jesus Cristo. Não por acaso ele aparece meio Jesus, né? Aquela figura com aquela bata, aquele crucifixo, aquele cabelão e tal. É mais Jesus Cristo do que Tiradentes. Eu quero desconstruir na minha obra aquilo, eu desconstruo aquele ser mítico, deformado, criado, para restabelecer o homem atrás daquilo, né? O homem que amou, que trabalhou, que teve medo, que sofreu, que foi traído, né? Mas que se manteve com sua grandeza, com sua força pessoal, com sua honra, com sua fibra até o fim. E que é, a meu ver, legitimamente o patrono desse país. Porque é quem primeiro pensa o Brasil como nação é Tiradentes. É possível que eu tenha também sido levado pelas decepções com a nossa realidade, pelo fracasso de tanta coisa que foi importante na minha vida, de tanto sonho. A indiferença hoje da grande massa por esses temas, tanto o socialismo de hoje quanto as lutas pela independência de ontem, a indiferença é muito grande e a gente se sente meio isolado, né? Meio frustrado. Nenhum desses partidos hoje luta pelo socialismo, não faz mais sentido, ao que parece. É tão distante o objetivo, né? Depois desse desmonte, desse desmoronamento todo, que são mais nomes do que ideologias propriamente, e muito menos a ação visando ao socialismo, à revolução. Aquele sonho que a gente sonhou, acho que morreu. Mas morreu e não por culpa de nós que sonhamos, dos que lutaram para fazer a revolução e a fizeram. Mas, a meu ver, a natureza humana recusou o socialismo. Em outras palavras, eu acho que o capitalismo é mais consentâneo com o que nós somos do que o socialismo. O capitalismo é a realidade, o socialismo é o sonho. E o homem vive mais para a realidade do que para e pelo sonho. Trocando isso em miúdo, nós estamos mais preparados para essa luta selvagem, essa competição, essa disputa de tudo, né? E depois chegar lá. Não é chegar longe, não, mas chegar ali. Quer dizer, ter uma casa, ter vários carros, ter fazenda, ter terra, ter poderio. Quer dizer, nós gostamos mais disso do que da igualdade.
o socialismo pode até vir um dia, não mais como nós o sonhamos, mas como uma decorrência das concessões que o capitalismo vai ter de ir fazendo cada vez mais, até rumo a uma certa igualdade. Quer dizer, esse capitalismo nosso vai ser, a meu ver, cada vez mais socializado, no sentido de que a propriedade terá de fazer concessões a quem a habita e produz dentro dela, seja numa fábrica, seja numa fazenda, seja numa casa de negócio. E de concessão em concessão, a massa trabalhadora vai se impor. Chegaremos com isso, a meu ver, a um certo tipo de socialismo, que não será aquele socialismo libertário que a gente sonhou, mas um socialismo igualitário no plano da distribuição dos bens, né? Da apropriação dos bens, da produção e apropriação dos bens. E a humanidade vai conhecer e talvez até se entediar, vai conhecer a igualdade, né? Um certo tipo de igualdade, todo mundo vai ter fartura, não vai ter miséria, e é possível que o homem até reinvente a propriedade nos termos de hoje, com saudade da luta, da selva, né? É possível.